Vou ler Gênesis capítulo 18, verso 10, diz assim: E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Porque se riu Sara, dizendo: Na verdade, darei eu ainda a luz, havendo já envelhecido? Havia coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Irmãos, quem nunca ouviu a frase em muitas mensagens, muitas pregações, dizendo: Deus não vive no nosso tempo, nós vivemos no Cronos e Deus vive no Kairos. O tempo de Deus é o tempo Kairos, e o nosso é o Cronos, de cronologia. Mas, por mais que escutamos isso muitas vezes, de onde surgiu? Como que veio esse conceito? De onde veio essa frase? De onde veio essa palavra? Por que muitos usam dizendo que Deus vive no Kairos e não no nosso tempo chamado de Cronos? Para explicar ou para entender isso, a gente precisa voltar, ou na verdade adiantar a história, que hoje a gente leu em Gênesis, porém a gente adianta um pouco para um tempo em que havia um rei no Egito chamado Ptolomeu II, e ele decidiu traduzir a Bíblia, ou melhor, traduzir a lei de Deus, a lei que foi dada a Deus a Moisés, para Moisés passar ao povo. Ele decide traduzir esta lei para o grego, e ele convoca então 72 sábios, e estes 72 sábios conseguem traduzir a Bíblia para o grego em 72 dias. Então, esta tradução da Bíblia do hebraico para o grego levou o nome de Septuaginta, por ser 72 homens em 72 dias. Então, o grego recebeu agora a leitura da lei de Deus. E os termos, os verbos, as palavras em grego, elas tinham mais que um significado, ou mais que uma palavra para definir algo. Quando nós lemos a Bíblia, o nosso português, ele tem uma palavra com vários significados. Quando alguém se refere a você perguntando qual é a sua graça, ela está perguntando qual é o seu nome. Mas graça também é um nome pessoal. Uma mulher se chama Graça. Quando alguém conta uma história engraçada, você sente, ou você participa de uma graça e você também dá risada. Então, o nosso português, uma palavra, ela é traduzida em vários outros sentidos. A mesma palavra tem vários sentidos. Porém, tanto no hebraico quanto no grego, que é a tradução da qual eu quero falar hoje com vocês, existem várias palavras para definir alguma coisa. Então, se você abrir a sua Bíblia, no Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo determinado para todas as coisas. No português, tempo é tempo. Não existe outra palavra para definir tempo. Então parece que o texto vai se repetindo e dizendo que há um tempo para isso, um tempo para aquilo, um tempo para nascer, um tempo para morrer. E parece que é tudo a mesma coisa. Porém, no grego, como foi traduzida essa Bíblia, esta lei do Senhor, tempo aparece com dois nomes, Cronos e Kairos. Mas de onde vem? Os gregos acreditavam muito na mitologia e hoje nós estudamos a mitologia grega. Cronos e Kairos eram dois deuses. Cronos era o deus do tempo, um deus que destronou seu pai Vênus. Na mitologia grega, ele então passa a dominar o mundo, a dominar o tempo. Cronos era conhecido por ser implacável, imperdoável. Cronos devorava tudo. Assim que o tempo chamado de Cronos acontecia, ele devorava tudo, não tinha tempo, não tinha como voltar. Nessa mitologia grega, Cronos, ele tem alguns filhos, e ele, crendo em uma profecia que foi dita, de que ele seria destronado por um de seus filhos,
Ele passou a devorar os seus filhos no ato do nascimento. Daí que vem que o tempo é implacável, o tempo não perdoa ninguém. E deste Cronos nasce um filho chamado Kairos, que a mitologia grega conta que ele foi um dos que nasceram, porém a sua mãe o escondeu, e escondeu também a Zeus, um outro filho de Kairos. Então é uma mitologia, toda uma explicação de deuses, e daí vem Cronos e daí vem Kairos. Em um determinado tempo da história, Kairos conseguiu enganar o seu pai, e ali ele passou a ser o dono de um tempo. Então existia Kairos, o Cronos, que era o tempo contado, que não voltava, que não tinha volta, e existia o seu filho chamado Kairos, que é oportunidade, tempo oportuno. Então, cronologia é um tempo corrido. E dentro do tempo do Cronos existia uma oportunidade, Kairos. A mitologia conta que as características físicas dele, ele era careca na parte de trás, tinha apenas um topete, e andava sempre nu, tinha asas nos ombros e asas nos calcanhares, e ele era muito veloz, então era difícil pegá-lo. Daí vem um ditado popular, que algumas pessoas dizem que a oportunidade, ela só tem um topete, ela passa rápido e você não consegue pegar. Então Kairos e Cronos vêm da mitologia grega. Devido à tradução da Bíblia, das Escrituras de Deus para o grego, então adicionou-se essas duas palavras. Então em Eclesiastes 3 é o maior exemplo de todos. Existe um tempo para todas as coisas. Então ela fala, existe uma cronologia para todas as coisas. E há um Kairos para morrer, e há um Kairos para viver, e há um Kairos para tirar a planta, e há um Kairos para plantar, e há um Kairos para chorar, e há um Kairos para sorrir. Então existe um tempo corrido, que é o tempo da sua vida, e no tempo corrido da sua vida, você tem as oportunidades, ou as ocasiões, que ninguém passa a vida inteira sem as oportunidades. Então, quando Eclesiastes vai dizendo sobre um tempo determinado, ele diz que tem um tempo que é cronológico, que corre e não para. E entre esse tempo que corre e não para, existe uma oportunidade. Existem os tempos, existe uma oportunidade, uma ocasião para cada tempo. Então, entendendo isso, entendendo que existe um tempo que é o que a gente conta. O Cronos é o tempo que nós podemos contar, que tem centésimos, milésimos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos, décadas e séculos. A cronologia é o tempo contável, é o tempo que você consegue contar. Porém, aqui, quando você se refere a Kairos, é a oportunidade dentro deste tempo. Então, quando eu li a história de Sara, a história de Abraão, eu li dizendo que o anjo do Senhor, ou o Senhor visitou Abraão e a Sara, e disse a eles que eles teriam um filho. E Sara, ouvindo isso de trás da tenda, sorriu, dizendo, como eu, já sendo avançada em idade, posso gerar um filho? E o meu marido também já está avançado em idade, como nós conseguiremos gerar um filho? Então, o Cronos, o tempo que se passa, os dias, os meses, os anos, o ano que vai passando e vai se contando as nossas idades, este tempo foi implacável para Sara, porque a Bíblia diz que os tempos de mulher de Sara já havia se passado, ela já estava avançada em idade, ou seja, Deus fez uma promessa a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação, de uma grande multidão, que ele seria pai de muitas pessoas. Porém, quando a promessa foi feita, começou a contar o tempo, a cronologia do tempo começou a passar. A idade de Abraão e a idade de Sara não para no tempo. Deus não estagnou a idade de Sara, não estagnou a idade de Abraão, para que a promessa viesse a se cumprir. Deus deixou que o tempo continuasse correndo, porque esse tempo não para. Sara foi envelhecendo, Abraão foi envelhecendo, a idade foi chegando, o corpo, nós sabemos que ele vai perdendo o seu vigor no decorrer dos anos. E há quem diga, usando-se de mais um adágio, de um ditado popular, que o tempo ele é implacável. O tempo ele não perdoa ninguém. Não existe uma pessoa que conseguiu parar no tempo. Abrindo um parêntese aqui, existem pessoas que
param no tempo psicologicamente, mas o tempo continua contando, e essas pessoas se tornam para nós pessoas estranhas. É você sair no atual século, no atual tempo que nós vivemos, encontrar uma pessoa na rua usando uma roupa dos anos 80, que foi sucesso nos anos 80, na década de 80. A gente vai olhar e vai pensar, ou ela está indo para uma festa fantasia, ou essa pessoa parou no tempo. Porém, ela para no tempo psicologicamente, mas a idade continua passando. Foi o que aconteceu com Sara. A promessa foi feita, porém a idade de Sara continuou contando. Então, se formos analisar por esses dois caminhos de cronologia, de Cronos e de Kairós, a cronologia para Sara não foi bondosa com ela. A idade dela foi se avançando. O corpo dela foi perdendo o vigor. A gravidez já vai se tornando algo impossível. O corpo de Sara vai se degradando ao tempo e vai passando, tanto que quando ela ouve a promessa de que Sara vai ter um filho, para ela isso é uma coisa impossível, porque ela falou, o tempo já passou para mim. O tempo de ter filhos é até os 30, 35, já com muito risco, 40 anos, um risco tremendo. Poucas mulheres conseguem levar a gravidez até o fim, ou é uma gravidez de risco. Só que o tempo vai contando e Sara diz, para mim não adianta mais. A cronologia não me deixou mais ser mãe. Quem olha para mim, quem olha para o meu corpo, quem olha para a minha idade, já diz, olha, essa mulher passou o tempo de ter filhos e não teve. Quem olha para Abraão, meu marido, diz, ele já envelheceu, já passou o tempo para ele. Ele não vai ter filhos, não tem como esse casal reproduzir mais, porque já passou o tempo. Assim pode ser comigo, pode ser para você. Entenda que a promessa para Abraão e para Sara era que eles teriam um filho, e desse filho viria uma nação. Para mim e para você, a promessa pode ser de um emprego melhor, pode ser de um ministério mais reconhecido, um ministério mais elevado, um dom, alguma coisa, e a promessa é feita para nós, só que o tempo não para de contar quando essa promessa é feita. Eu lembro de promessas que foram feitas quando eu tinha 12, 11 anos de idade, e o tempo foi passando, hoje eu estou com 29, algumas ainda não se cumpriram. E eu sei que quando nós recebemos uma promessa de Deus, a gente pensa que vai acontecer para o agora, ou vai ser muito rápido. Então, a vida vai passando, o tempo vai passando, e a gente vai envelhecendo, e parece que a promessa de Deus, ela envelhece junto com a gente. Entenda que a promessa que Deus fez a você, ela não pertence a você. A promessa quem fez é Ele, então é no tempo dele que se cumpre. Então existe a ideia de que, então, já que Deus não se limita, Deus não se move no nosso tempo, então Deus não envelhece, a promessa não envelhece, então vamos criar aqui um tempo para que Deus possa viver. Então, já que Deus não vive dentro da nossa cronologia, porque nós vamos contando os dias, as semanas, os meses, os anos, e a gente vai envelhecendo, já que Deus não se prende a esse tempo, vamos dizer então que Deus se prende a um outro tempo, o tempo Kairós. Então quer dizer que existe uma oportunidade que Deus age. Na nossa vida tem tempos que Deus vem com uma oportunidade, e que se a gente não abraçar essa oportunidade, a gente perde. A gente não consegue nunca mais. Então as pessoas vivem se frustrando com isso. Eu sei que você que está me assistindo aí, com certeza você faça um exercício de memória e com certeza você vai lembrar de algumas promessas que foram feitas a você e parece que nunca serão cumpridas ou que já passou o tempo. Não, eu já envelheci demais. Deus prometeu que eu ia viajar e hoje eu já estou com doenças já que eu não tinha na idade. Hoje eu já não consigo mais fazer viagens longas. Hoje eu não consigo mais fazer viagens que sejam muito distantes. O meu corpo envelheceu para isso. Foi feita uma promessa de que você faria a missão, que você seria um missionário. E hoje você olha para você e diz, não, mas isso aí é quando eu era jovem. Isso é quando eu era jovem, quando eu era solteiro, quando eu não tinha filhos. O tempo passou para mim, a promessa envelheceu junto comigo. As suas promessas, as promessas que você faz para pessoas, podem ter envelhecido junto com você, mas as promessas que Deus fez, as promessas que Deus tem feito ao longo da sua vida, não vencem, porque este tempo não prende a Deus.
Então Sara e Abraão recebem a promessa: olha, Sara, você vai ter um filho. Abraão, você será pai. E Sara olha para ela e diz: o tempo passou para mim. O tempo passou para mim, o tempo passou para o meu esposo. Nós envelhecemos. O tempo foi implacável com a gente. O tempo não nos perdoou. A promessa foi feita lá quando a gente tinha 60, 70 anos, nós já estamos com 90, quase 100, e já passou o tempo. Deus fez a promessa, eu creio que Ele fez. Mas Ele demorou a cumprir, o tempo passou. E então alguém, para que você não se sinta frustrado, ou no decorrer da história, alguém diz: não, mas é que Deus vive no Kairós. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus vive no Kairós. E o que é o Kairós? Kairós é a oportunidade. Kairós é o tempo oportuno. Então você vem vivendo 15, 20 anos, 25 anos, com 30 anos você tem uma oportunidade de emprego maravilhosa, ganhar muito bem, e aí você não aceita, o tempo passa, e alguém diz: você perdeu a oportunidade. E a oportunidade só passa uma vez. Se você não abraçar, se você não agarrar, já era. Por mais que Deus tenha feito uma promessa, parece que você perdeu esse kairós, esse tempo oportuno. E agora Deus já não pode mais cumprir. Então, a gente atribui a Deus o tempo kairós. Deus não vive na cronologia, Deus não conta os anos, os meses. Para Deus não existe passado, não existe futuro. Deus vive num tempo à parte. Porém, se nós que cremos que o Deus ao qual nós cultuamos, nós pregamos, uma frase que muitos pregadores usam dizendo: Ele é o Pai da eternidade, porque está lá na Bíblia dizendo que Ele é o Pai da eternidade. Então a gente diz que Deus Ele vai além da eternidade, então Ele não se prende a nada, mas nós mesmos que dizemos que Deus vive numa eternidade, queremos prendê-lo dentro de um tempo chamado Kairós. Consegue entender o que eu estou te dizendo? A gente diz que Deus é eterno, e para quem é eterno o tempo não conta. Para quem é eterno, não existe passado, não existe futuro. Para quem é eterno, Ele simplesmente é. Ele não existiu, está existindo e deixará de existir. A Bíblia diz que Ele era, Ele é e Ele continuará sendo. Deus é eterno, nós dizemos que Deus é eterno, mas ao mesmo tempo que nós dizemos que Deus é eterno, nós dizemos: não, mas Deus Ele é limitado ao kairós. Ele é eterno, mas se Ele vier com uma oportunidade e você não alcançar, passou, não adianta mais. Então vamos analisar a vida de Sara. Sara envelheceu, o tempo passou, ela já não pode mais ter filhos, porque a idade foi se avançando e ali se findou no corpo dela as possibilidades biológicas de ser mãe. Então para Sara o tempo contou, o tempo passou, a promessa não se cumpriu. Então, já que Deus não agiu no tempo que a gente cria que Ele poderia agir, a única esperança para Sara é Deus agir no kairós, é Deus dar uma oportunidade para ela ser mãe. E o texto que nós lemos, a Bíblia diz que visita um anjo do Senhor a Abraão, e diz: Abraão, você será pai, eu visitarei você no outro tempo, e a sua mulher já terá um filho. Parece então que aqui apareceu a oportunidade da vida de Sara e a oportunidade da vida de Abraão. É agora, essa é a oportunidade. Porém, quando Sara ouve: você vai ser mãe, ela olha para ela e diz: não tem como. E Sara sorriu. E o sorrir de Sara não é simplesmente o de alegria: eu vou ser mãe, não. É um sorriso sarcástico de Sara. Ela ouvindo o anjo dizendo: você vai ser mãe, ela dá uma risada e diz: agora não dá mais, chegou atrasado. O tempo passou para mim. Será que este homem não observou? Será que ele não olhou para Abraão? Será que ele não viu que no rosto, no corpo de Abraão, o tempo já passou? Então, a única chance que Sara tinha pela visão cristã, pela visão dos que professam a fé cristã, era um tempo de Deus, era o kairós, era uma oportunidade. Porém, quando essa oportunidade foi ofertada a Sara, o que ela faz? Ela sorri. Ela não crê. Ela não pega essa oportunidade, ela não agarra essa oportunidade. Ela não consegue conceber a ideia de que a promessa, quem estava fazendo não era um homem,
Ela não consegue entender que quando Deus fala alguma coisa, por mais que a nossa realidade pareça uma coisa impossível, para Deus não existe impossibilidades. E aqui eu abro um parêntese aqui, de novo, na história de Sara e de Abraão, para falar para você quantas vezes veio uma palavra de Deus direcionada a você, dizendo que Deus tem algo para cumprir na sua vida, e essa realidade, isso que Deus apresentou para você, parece uma coisa impossível, e você, ao invés de ter fé e acreditar, você deboche e diz: ah, o profeta errou. Essa palavra não é para mim não, é para o outro. Você ri como Sara sorriu, e fala: ah, já passou o tempo. Vamos seguir a vida. Passou. A gente não tem fé em acreditar nas coisas que Deus fala para nós. Por isso que eu falei que o tema dessa mensagem é que Deus não vive no Kairos. Porque se eu acreditar que Deus vive só de tempos de oportunidade, irmão, quantas vezes Deus nos ofertou algo e a gente deixou passar? Quantas vezes Deus trouxe algo para nós e a gente, por incredulidade, ou por medo, ou por descrença, a gente não aproveitou o que Deus estava nos entregando. Então, se eu crer que Deus vive no Kairos, eu creio então que eu perdi todas as possibilidades que as promessas de Deus fossem cumpridas, porque Deus fez a promessa e eu não tive fé para acreditar. E aqui eu quero te exortar. Exortar é mostrar que você pode ser melhor. Você não entendeu o que é fé? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. É a prova daquilo que a gente não consegue tocar. Então, quando tem uma promessa, quando vem uma palavra de Deus direcionada a mim, direcionada a você, não é que Deus está menosprezando ou ignorando a nossa vida, o tempo de vida, não. Mas é que este tempo que nós vivemos aqui, essa cronologia que nós vamos envelhecendo, para Deus não conta. Senão a gente começa a entrar num conflito de fé. A gente começa a entrar num conflito de fé e pensando que já passou-se o tempo de Deus fazer alguma coisa na minha vida. Pessoas se frustram com Deus dizendo: Deus prometeu, mas nunca cumpriu. A gente começa a querer colocar Deus dentro do nosso tempo. Não contente só querendo colocar Deus dentro do nosso tempo, a gente quer colocar Deus agora em um tempo próprio. Ele vive no Kairos, é só uma oportunidade. Irmãos, Deus é acima de tudo isso. Aprova este texto que eu estou te dizendo aqui, esse texto que eu estou pregando para você. Pelo tempo cronológico, Sara envelheceu e não podia ser mãe, Abraão envelheceu e não podia ser pai. A única esperança que restou para eles era um milagre. Era Deus chegar para eles e apresentar um milagre. E eles agarrarem aquele milagre com todas as forças. Quando o tempo chegou, Sara não abraçou, não agarrou o milagre, ela sorriu e disse: o tempo já passou para mim. Então, analisando pela cronologia, pelo Cronos, Sara não podia ser mãe. Então analisemos pelo Kairos, pela oportunidade, Sara também não iria ser mãe. Porque quando a oportunidade foi lhe ofertada, ela sorriu. Ela duvidou, ela não creu. Mas o homem, o anjo ali que está, fala para Abraão: olha, a sua mulher está escondida aí atrás, e ela sorriu. Ela não acreditou no que eu acabei de dizer, mas eu falo para vocês, não há impossibilidades para Deus. Abraão, essa promessa que eu estou fazendo para você, que Deus está fazendo para você, ela não é condicionada ao seu físico. Ela não é condicionada à sua estrutura biológica. Não. Sara, a promessa que Deus está fazendo para você, ela não está condicionada ao seu corpo. Essa promessa está condicionada à vontade de Deus. Então não é que Deus tem tempos para cumprir e Deus tem oportunidades, se você não abraçar ele não cumpre. Não. A promessa vem da vontade de Deus. E mais uma vez eu falo de pessoas que vivem frustradas dentro da igreja. Um dos maiores problemas de frustração dentro da igreja é alguém que está há 20, 30 anos na fé cristã e deseja pregar, ou já ouviu palavras direcionadas a um ministério e ele não vai, não consegue, não adianta. E aí tem um jovem de 11, 12 anos que começa a despontar no ministério.
E aí a pessoa pergunta, como que pode? Tão novo, não tem experiência nenhuma da vida, eu já tenho experiência tanto na vida quanto cristã, e como comigo não acontece, com aquela pessoa acontece. É alguém que tem um ministério local, ele prega local, ele é um evangelista local, tudo que ele foi chamado para fazer é local. Mas ele começa a observar alguém que começou local, mas hoje ele já prega no mundo, ele viaja o mundo inteiro e ele fica questionando Deus, dizendo, Deus, como que pode o tempo para um ser assim e para mim não? Será que nunca vai chegar meu tempo de viajar? Será que nunca vai chegar meu tempo de sair dessas fronteiras, de ir para outros lugares? A gente começa a trazer a vontade de Deus para o nosso tempo, a gente começa a ficar confuso, porque a gente não entende que na vida de uns é rápido, na outras demora. E a gente parece que usa essa frase de que, Deus vive no Kairos como um consolo, sabe? Ele não cumpriu porque o tempo dele é diferente. Analisando Sara e Abraão mais uma vez, para concluir aqui a minha mensagem. O Cronos, a cronologia passou, eles envelheceram. Não podiam ser pais, não podiam ser mãe, e ela não podia ser mãe. Ele não podia ser pai, ela não podia ser mãe. Então o que restava era uma oportunidade. Era um milagre sendo ofertado a eles e que eles deveriam crer com todas as forças, e a oportunidade chegou. E eles também não creram, Sara não conseguiu crer, não conseguiu tomar, o mundo pentecostal usa muito do tomar posse da promessa, ela não conseguiu, ela riu. Então, entre um lado e outro, a promessa não ia se cumprir. Mas você sabe que nasceu o filho deles. Então a promessa se cumpriu. Deixando claro de que Deus não se limita ao nosso tempo. E deixando claro também que Deus não vive no Kairos. Deus é eterno. Deus não se vale de um tempo que conta e envelhece. Deus também não se vale de uma única oportunidade. Porque senão, irmãos, a gente vai viver a nossa vida pensando que o milagre já podia ter acontecido. E não aconteceu porque a gente rejeitou, porque a gente deixou passar. Irmãos, não é assim. A gente vai viver uma fé baseada, sabe, nossa, eu acho que eu perdi a grande oportunidade de Deus fazer alguma coisa na minha vida. Irmão, será que você, a gente consegue controlar a vontade de Deus? A gente consegue controlar a mão de Deus? A gente consegue se apossar do que Deus fala? Então eu quero que você entenda uma coisa, Deus não vive neste tempo, Deus é eterno. Deus está acima de todo o tempo. Deus não se prende ao nosso tempo, Deus está acima de tudo isso. Então eu quero falar, eu quero liberar uma palavra para você, uma palavra profética, à luz da Bíblia. É que não importa se para você parece que o tempo já passou, você envelheceu, ou que as oportunidades chegaram e você não alcançou, eu trago uma palavra profética para você. É no tempo de Deus, não é no seu tempo, não é numa oportunidade, é quando Ele decidir fazer, Ele vai fazer. Eu envelheci, para com essa história. Eu estou novo demais, também para com essa história. A promessa foi feita, mas eu acho que na hora que era para se cumprir, eu deixei passar, também para com isso. Deus ou se atrasa ou chega adiantado, parece que nunca coincide o tempo de Deus com o nosso. Irmãos, Deus ele tem o poder de interferir na nossa história e nosso tempo. E nós não temos o poder de interferir em Deus e no que Ele faz. A sua vida para Deus, ela está muito bem resolvida. Nós que temos problemas com a nossa vida. Nós que temos crise de identidade. Nós que temos crise de promessas, de frustrações. Nós que temos isso. Deus não tem problema nenhum com a nossa vida. A gente se lamenta de coisas que a gente não fez e parece que nunca mais vai dar para fazer. Ou a gente vive preocupado com amanhã, a gente tem crise de ansiedade porque a gente quer saber como que vai se dar o amanhã. Ou a gente é saudosista demais e diz, já passou meu tempo. E a gente nunca consegue aceitar que ninguém ganha 2 dias de cada vez, que ninguém vive o amanhã estando no hoje, e que estando hoje você não resolve o que aconteceu ontem. A única coisa que me resta, a única coisa que te resta é o presente. E o presente ele é um breve momento, irmão.
Aqui na minha frente tem um cronômetro. E ele está contando ali os minutos e os segundos. Quando ele chega no 51, rapidinho ele passa para o 50. Dura 1 segundo. Já é passado. Eu começo a falar com você, eu estou no presente. Antes da minha fala terminar, ou de eu concluir o meu raciocínio, já é passado. Faz isso aí, pega seu celular aí ou outra coisa e começa a contar aí. Coloca no cronômetro, vê se você consegue parar aí, mentalmente no tempo. Parar os segundos que está correndo. A gente não consegue desfrutar do tempo, irmão, que é a promessa e o cumprimento dela. Quando Deus faz uma promessa para você, entre ela ser feita e ela se cumprir, existe um tempo. O eterno de Deus, o tempo eterno de Deus, existe esse tempo. E a gente não consegue desfrutar disso, porque ou a gente está preocupado com o que passou, ou a gente está ansioso com o que vai chegar. Ou a gente está frustrado com o que aconteceu, ou a gente está ansioso pelo que vai chegar. A gente não consegue desfrutar o tempo em que a promessa foi feita e o tempo que ela vai se cumprir. Deus nunca se atrasou, também não vai se adiantar. Mas a gente pensa, Deus, a promessa foi feita quando eu tinha 12 anos. Estou com 35. Ou nesse tempo Deus se apresentou e eu não vi, ou Deus esqueceu e eu estou envelhecendo e Ele não percebeu ainda. E aí você está como Sara, quando alguém relembra a sua promessa, você dá risada e fala, irmão, esquece isso aí. Eu já superei essa promessa aí de Deus. Deus ele esqueceu de mim, ou quando Ele veio eu não vi. A gente repete a fala de Jacó. Realmente ele estava aqui, passou, não vi, tornou a passar, eu não percebi. Então para você a palavra hoje, para você é essa. Você envelheceu? O tempo passou? Ou as oportunidades se apresentaram e você não aceitou? Fique tranquilo. Deus está acima de tudo. A única coisa que prevalece é a vontade de Deus. A única coisa que prevalece é a vontade de Deus. Grave isso no seu coração. A única coisa que permanece é a vontade de Deus. Independente se estamos envelhecendo ou não. Independente se abraçamos a oportunidade ou não. A única coisa que conta é a vontade de Deus. Porque quando Ele quer, ninguém consegue impedir. Haveria alguma coisa impossível para Ele? Tem alguma coisa que Deus não consegue resolver? A gente é limitado a tudo isso, irmão. A gente é limitado a coisas tão simples. A gente faz planos para o amanhã. Amanhã a gente viaja. Aí amanhece chovendo. Aí a gente não viaja mais. A gente é limitado a tanta coisa. A gente fala, não, eu vou fazer, eu vou ir. Aí adoece. Eu tenho planos para fazer tudo isso. E aí a gente não vai, não consegue. Agora Deus não. Jó poeticamente diz que todos os planos que Deus fez, nenhum conheceu a frustração. Todos os planos de Deus foram executados. Então, você pode estar olhando para você mesmo e dizendo, estou velho demais. Se a promessa foi feita por Deus, no tempo dele vai se cumprir. Você pode estar olhando para você e dizendo, eu perdi a oportunidade. Se a promessa de Deus, ela não passa. Ela não se perde com o tempo. Deus não bate na sua porta, se você não abrir, Ele vai embora. Não é aquelas promoções de rádio que o cara te liga, se você não falar a frase certa, você não ganha o prêmio. Não, Deus falou para mim, eu não respondi do jeito que eu queria, irmão. A única coisa que vale é o tempo de Deus. Fica essa mensagem para você. Você possa orar aí, sentado onde você estiver, no celular, na televisão, no notebook. Você converse com Deus e diga, Pai, eu estava frustrado até hoje. Ou eu estava ansioso até hoje. E aí eu aprendi que eu tenho que entender que é no seu tempo e é na sua vontade. Eu não envelheci demais.
Eu não aproveitei, não quer dizer que eu não aproveitei a oportunidade, mas é no seu tempo. Então, se você espera uma cura, para você parece que ela está demorando, mas para Deus está tudo normal. Você espera um milagre, você espera uma providência, algo que só Deus pode fazer. Para você pode parecer que já era, mas para Deus está tudo normal. Deus não tem crise. Não é porque as lojas não se abrem, os shoppings não se abrem, que Deus também não consegue resolver os nossos problemas. Não é porque ainda não encontraram a cura para inúmeras doenças que Deus não consegue curar. Deus está acima de tudo isso. Deus não envelhece, suas promessas não envelhecem. E Deus falou, Ele cumpre na vontade dEle. Não entre em crise.